3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isso mesmo, queremos estar bem alinhadinhos com Deus, com a Sua Palavra, conhecendo cada vez mais o Senhor e fazendo exatamente aquilo que Ele quer, a Sua vontade. Nós temos escolhas em todos os momentos, a cada minuto. Agora mesmo, você escolheu assistir este programa. Você escolheu ouvir Deus e Deus vai falar com você. Temos escolhas. Nós vamos ver no programa de hoje, seguindo a sequência do livro de Atos dos Apóstolos, Matias sendo escolhido em lugar de Judas Iscariotes. Por que Deus escolheu Matias? Quem era Matias? E o que aconteceu com Judas Iscariotes? Vamos ver? Então, deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo. Ele vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Nós estamos seguindo o livro de Atos dos Apóstolos. Já vimos que deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, mas nós descobrimos que o Espírito Santo age na igreja, age em nossas vidas através de nós, através dos discípulos, através dos cristãos, através dos apóstolos. Então, Atos dos Apóstolos, eles nada poderiam fazer sem o Espírito Santo de Deus. É isso que nós descobrimos. Quando nós caminhamos com o Senhor, nós vamos vendo como que é real aquela palavra que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Porque o que fizermos na nossa força, o que fizermos dentro da nossa capacidade, não vai perdurar. Mas o que fazemos no poder do Senhor, isso fica para sempre. Vamos ver então aqui no livro de Atos a questão da substituição de Judas Iscariotes. Quando é que isso aconteceu? Nós vamos ver que a igreja estava reunida. Os irmãos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam ali cerca de 120 irmãos, orando dia e noite, esperando a vinda do Espírito Santo. E em Atos capítulo 1, do versículo 15 ao 17, nós lemos o que está acontecendo com os irmãos que estão reunidos. Discípulos, os apóstolos, Maria, os irmãos de Jesus, ali estão. Está escrito assim: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Disse: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ali estão cerca de 120 irmãos reunidos naquele cenáculo, reunidos ali em Jerusalém, porque Jesus, quando subiu aos céus, ele disse aos discípulos: fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, até que o Pai possa enviar a promessa que Ele fez do Espírito Santo para vocês. Então, eram cerca de 120 pessoas que ali estavam. E Pedro, então, Pedro era aquele mais falante, Pedro era aquele que mais aparecia no meio dos discípulos, e Pedro se põe de pé e ele diz: olha, gente, convinha que a Escritura se cumprisse. Muitas pessoas pensam: ai, coitado do Judas, o Judas foi um ator fazendo um papel acerca do que estava escrito sobre ele. Será que Deus disse: maktub, isso tem de se cumprir, e ele foi apenas um ator?
Não. Deus seria injusto se fosse assim. Não foi assim. Todos nós. O Senhor fala a respeito da minha vida e da sua vida, que nós fomos destinados para ser salvos. Nós somos destinados para termos a vida eterna em Cristo. Mas nós só podemos ter a vida eterna quando nós o aceitamos, quando nós o queremos, quando nós o desejamos. O Senhor nos dá, mas é preciso que nós possamos receber. Receber. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Precisamos receber. Judas teve uma oportunidade. Judas ouviu Jesus. Judas caminhou com Jesus. Judas contemplou os milagres de Jesus. Judas pôde conferir as Escrituras, o que a Bíblia falava de Jesus. Ele pôde conferir e ele pôde confirmar. Ele é o Filho de Deus. Judas talvez foi um dos que juntou aqueles cestos, aqueles 12 cestos com os pães que sobraram. Pães que eram apenas 5 pães e 2 peixinhos, que foram multiplicados para quase 5.000, aliás, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Judas, ele viu o leproso sendo curado, ele viu o cego recebendo a visão, ele viu Jesus operar sinais, Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim. Judas, ele viu a ressurreição de Lázaro. Judas, ele presenciou todos os milagres, a água feita vinho. Ele acompanhou Jesus, mas ele fez a sua escolha. Ele foi levado pela ganância, ele foi levado pela cegueira espiritual, ele foi levado pelos seus interesses a negar Jesus. E foi o que ele fez. Não apenas negar como Pedro por medo, mas trair Jesus, entregá-lo àqueles que queriam a morte do Senhor. Judas, então, escolheu o seu caminho, mas as Escrituras já falavam sobre isto. Quando falava sobre o Messias, sobre Cristo, as Escrituras diziam que aquele que colocava a mão no prato junto com ele haveria de traí-lo. Haveria de traí-lo. E foi o que aconteceu com Judas. Pedro diz, irmãos, aconteceu com Judas o que está nas Escrituras. E o que dizem as Escrituras? Vamos ver, Atos 1, 18 a 20, a triste escolha de Judas Iscariotes. Olha o que está escrito. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e outro tome o seu bispado. Bem, Pedro ali reunido com os discípulos, reunido com todos os apóstolos ali, Pedro então diz, olha, as Escrituras se cumpriram. O que aconteceu com Judas? Nós vimos que Judas, quando percebeu que traíra Jesus, talvez ele pensasse, tantas vezes vieram prender Jesus e não conseguiram. Lá em Nazaré, tentaram empurrar Jesus no precipício, matando, apedrejando, e ele saiu numa boa no meio deles. Quem sabe eu vou ganhar um pouco de dinheiro, quem sabe eu vou entregar Jesus, mas ele sabe se livrar. Ele é poderoso, ele não vai se entregar assim facilmente. Mas quando ele soube que Jesus foi açoitado, foi condenado à morte de cruz, ele então vai ao templo e
E ali ele diz aos judeus, eu pequei traindo sangue inocente. Ele foi aos sacerdotes confessar o seu pecado. E os sacerdotes disseram, o que nós temos com isso? Problema seu. Ele pega aquelas 30 moedas e joga no templo, e joga no chão, e sai para se enforcar. Se Judas tivesse ido à cruz, se Judas tivesse procurado Jesus, certamente o Senhor o perdoaria. Mas a escolha dele foi muito triste. Há quantas pessoas que estão escolhendo o caminho errado, escolhendo o caminho do suicídio, escolhendo o caminho da vingança, escolhendo caminhos tão terríveis do pecado, da droga, da prostituição, da mentira, de ideologias contrárias à palavra de Deus. São escolhas, escolhas que cada um é responsável. Cada um de nós é responsável pelas escolhas. Judas encontra a morte eterna com a sua escolha. Quais têm sido as suas escolhas? As nossas escolhas vão nos levar para a vida eterna ou para a morte eterna, condenação eterna. Judas se enforca, se precipitam as suas entranhas, se abrem aqui, diz, e com o dinheiro que ele havia recebido por Jesus, é comprado um campo chamado Acéldama. Eu já estive em Jerusalém várias vezes e a gente vê esse campo lá, está lá como uma prova da traição de Judas. Um campo foi comprado para cumprir a profecia de Jeremias. O campo do oleiro foi comprado. Acéldama, que quer dizer campo de sangue. Todos podem ver e pensar na triste escolha de Judas, a escolha dele. Mas as nossas escolhas ou nos colocam em um lugar, em uma posição diante de Deus, ou se nós não queremos a posição diante de Deus, fica vazio o nosso lugar. Então, o lugar de Judas estava vazio. Houve a necessidade de um novo apóstolo em lugar de Judas. E olha o que a palavra de Deus nos diz nos versículos 21 a 23 de Atos, capítulo 1. Lemos assim, Pedro dizendo, é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu de entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. Bem, houve a necessidade de um novo apóstolo em lugar de Judas. Quem sabe você era um ministro de louvor e deixou os caminhos do Senhor. Quem sabe você era um pregador do Evangelho e abandonou o caminho do Senhor. Quem sabe você era um evangelista ou você era um diácono e hoje está tão longe. Seu lugar está lá vazio. Outro vai ocupá-lo. Outro vai estar pregando no seu lugar, estará servindo como diácono, estará lá servindo como ministro de louvor. E você? Deus te dá uma nova chance. Deus sempre nos dá a chance. Ah, se Judas, quando sentiu o remorso, se quando ele sentiu doer no seu peito o que ele fez com Jesus, se ele tivesse ido à cruz, se ele tivesse ido até o Calvário, assim como aquele ladrão disse, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe disse, em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus, Ele
tem o seu coração aberto para todos. Judas seria perdoado. Hitler seria perdoado. Caim seria perdoado. Bastava o arrependimento. Como aquele ladrão à direita de Jesus. Senhor, Senhor, Senhor. Ele chamou Jesus de Senhor. Ele reconheceu Jesus como Filho de Deus. Ele reconheceu Jesus como o Messias. Ele chamou a atenção do outro malfeitor que estava trazendo tantas palavras tão terríveis sobre Jesus. Ele disse: você não teme a Deus estando na mesma condenação? Senhor, lembra-te de mim. Nosso Deus é esse Deus longânimo e perdoador. É este Deus que está pronto a dar sempre uma nova chance. Uma chance para aquele que se arrepende. Arrepender-se é deixar o mau caminho. Arrepender-se é deixar as escolhas que foram feitas e dizer: não, eu não quero mais o mundo. Não, eu não quero mais o pecado. Eu não quero mais errar. Eu agora quero Deus. Eu quero o perdão. Eu quero a justiça. Eu quero a bondade. Eu quero a salvação. Eu quero Deus. Eu não quero mais errar. Quando nós escolhemos buscar o Senhor, quando nós escolhemos Deus, quando nós escolhemos nos arrepender, de pronto o sangue de Jesus vem nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Lembre-se, é tempo de voltar. Judas não precisava ir por aquele caminho. Não é que a Bíblia diz: tinha de acontecer assim com ele. Não, foi uma escolha. Agora, na onisciência de Deus, ele já sabia. É claro que Deus já sabe. Você, sua família, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, Ele sabe os que serão salvos. Ele sabe aqueles que perecerão eternamente. Mas não é que Deus escolheu as pessoas para se perderem. Ele dá chance, Ele dá oportunidade, e tudo é uma questão de escolha. Josué diz: escolhei hoje a quem vocês querem servir. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, se os deuses aqui de Canaã, escolham, mas saibam que se vocês escolherem Deus, é uma aliança com Ele, é andar com Ele, é fazer a vontade dEle. Assim como longe dEle, as pessoas estão fazendo a vontade das trevas, estão sendo escravos do pecado. E Josué disse: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Houve a necessidade, então, de alguém no lugar de Judas. E eles disseram: como nós vamos escolher? Quem será? Precisamos ser 12. Então disseram: olha, vamos ver entre nós quem? Aqueles 120 que ali estavam reunidos. Vamos ver entre nós quem está acompanhando Jesus desde o batismo de João. 3 anos e meio caminhando com o Mestre. Vamos ver quem foi testemunha ocular dos seus milagres, que caminhou conosco, ouviu as suas mensagens, viu as suas curas, os seus milagres, assim como Judas. Quem? E encontraram 2 homens. 2 homens. Um chamado Matias e o outro chamado José ou Barsabás. José, também chamado Justo ou Matias. Estes 2 haviam caminhado com Jesus, haviam caminhado com os apóstolos em todo aquele tempo, naqueles 3 anos e meio. Então nós vamos ver que Deus escolhe Matias para ocupar o lugar de Judas Iscariotes. Olha o que está escrito nos versículos 24 a 26 de Atos capítulo 1.
Lemos assim: e orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Que coisa linda! Deus escolheu Matias. Aqui diz que eles oraram. Só Deus conhece os corações. Deus escolheu os reis. Quando Samuel foi para ungir Davi, Samuel chegou na casa de Jessé, ele só sabia que era um dos filhos de Jessé que Deus havia escolhido. Mas Samuel olha para os filhos de Jessé, ele vê a aparência, ele vê Eliabe, ele vê Samá, ele vê os irmãos de Davi, fortes, bonitos. E Deus disse: não, 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 não é este, não. Até que passam 7 filhos de Jessé e ele pergunta: não tem mais ninguém? Será que... Ele diz: tem o caçula, tem o mais novo, está lá no campo com as ovelhas. Então Samuel disse: tragam-no, tragam-no, porque nós não vamos comer, não vamos adorar enquanto ele não chegar. Deus tinha escolhido Davi. O pai, a família, jamais pensavam que Davi pudesse ser escolhido para ser rei. Não, Davi, mas Deus o havia escolhido. Porque Deus conhece o coração. E Deus é Deus. Ele é soberano, Ele tem tudo em suas mãos. Nós temos as escolhas. Escolher em quem votar, escolher um presidente da República, escolher quem vai nos dirigir é algo tão sério, mas nós devemos fazer como a palavra: orar. Orar. Eles oraram: Senhor, Tu conheces o coração. Tu sabes quem pode cumprir este papel. Tu sabes quem, porque o Senhor conhece os corações. E, Senhor, o lugar de Judas está vazio, um dos 12. Quem o Senhor vai escolher entre Matias e José, filho de Barsabás? Quem, Senhor? E a Bíblia nos diz que lançaram sortes. A Bíblia nos conta que o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha uma roupa especial, uma estola sacerdotal. Como se fosse um vestido, um avental, se assim podemos dizer. Não é um avental simples, muito bem elaborado, que tinha um bolso chamado peitoral. E dentro deste bolso, todo bordado e com 12 pedras preciosas, dentro deste bolso tinha 2 pedras, Urim e Tumim, a pedra do sim e a pedra do não. Não sabemos se uma era branca, outra era preta. Alguns dizem que eram pedras iguais, mas que brilhavam. Não sabemos muito bem como funcionava, mas era como um sorteio, sim ou não. Então, eles lançaram sorte entre Matias e José. Quem sabe, esquerda, direita, não sabemos, lançaram sortes. E a sorte caiu sobre Matias. Matias. Não que Deus houvesse rejeitado José, mas Deus escolheu Matias. Deus nos escolheu para servi-lo, amá-lo, pregar sua palavra e viver na sua presença. Deus escolheu você. Não deixe seu lugar vazio. Volte enquanto é tempo. O Senhor te dá uma nova chance. Você quer servir ao Senhor de todo o coração? Vamos orar? Feche seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está. E ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro para Ti o meu coração. Perdoa os meus pecados. Perdoa o meu passado. Perdoa as minhas escolhas erradas. Perdoa-me, Senhor.
eu volto para ti hoje, agora, pois eu sei que tu me amas e me escolhestes para fazer a tua obra. Lava-me, limpa-me de todo o mal, de todo o pecado e dá-me um coração puro para te servir, te amar enquanto eu viver. Sou teu, para sempre teu. Recebe-me, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Nosso Deus é bondoso, fiel. Ele nos recebe, Ele te abraça e que você possa ser fiel a Ele, viver para a sua glória e fazer o coração de Deus feliz com a sua vida. Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos alinhando os ponteiros. Aqui estaremos trazendo a nossa vida na presença de Deus para fazer a sua vontade. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Ok, pastora, agora vamos no